Olá, essa é a nossa aula número 5. Nós vamos falar hoje sobre estabelecimento empresarial. É interessante que eu coloco essa aula depois de estudarmos empresário, depois de estudarmos pelo menos sociedade simples, né, e termos uma noção um pouco do funcionamento, né, de negócios. O estabelecimento, se vocês observarem na doutrina, ele está logo no início, né? Seria realmente uma das primeiras aulas. Mas devido a um aspecto mais prático dele e ter uma discussão doutrinária em alguns aspectos dele bastante relevante, ter algumas divergências até na jurisprudência também. Então é interessante que, né, na minha opinião, e por isso eu coloco ela dessa forma, eu coloco ela na quinta aula, de forma que você já tem um conhecimento anterior adquirido para poder compreender mais facilmente o estabelecimento empresarial. Então, o estabelecimento empresarial, ele nada mais é, em linhas gerais, né, bem simplificadamente, é um complexo de bens próprios ou não do empresário ou da sociedade empresária, incluindo aí os serviços, utilizado pelo empresário para exercer a sua atividade. É o que está lá no artigo 1142 do Código Civil. Então, esse é o conceito legal, né? O conceito da própria lei quanto ao que é o estabelecimento empresarial. E lembre-se sempre, o estabelecimento empresarial não é o local onde se exerce atividade, não é lá o ponto, como muitos, né, como nós vamos ver sobre o ponto também, que ele é um dos elementos do estabelecimento, mas ele não é o estabelecimento em si. Essas paredes, esse telhado não é o estabelecimento em si, não de acordo com o conceito legal. Ele é um complexo de bens, ou seja, são vários bens, né? É um conjunto realmente, né? Então, e não isoladamente, né? Imaginando apenas aí o ponto comercial. Então, o estabelecimento é esse conjunto de bens aí, esse complexo de bens utilizados pelo empresário para o exercício de sua atividade, ou seja, para o exercício da empresa, né? E lembrando, né, que empresa nada mais é do que a atividade, né, profissionalmente exercida pelo empresário, de acordo lá com o caput do artigo 966. Então, artigo 1142, conceito legal de estabelecimento. Outro aspecto que nós temos que lembrar sobre o estabelecimento é que o empresário, né, ou a sociedade empresária, ele pode ter vários estabelecimentos, ou seja, podemos ter o estabelecimento primário e o estabelecimento secundário, né? O estabelecimento primário, ele se confunde na maioria das vezes com a sede, né, da sociedade, né, com a sede propriamente dita, mas não necessariamente vai ser ela o principal estabelecimento. Então, podemos ter em determinadas situações, determinadas sociedades, vamos falar no jargão popular, determinadas empresas que não necessariamente a sede dela é o principal estabelecimento, é o estabelecimento primário, né? Então, o que se entende por estabelecimento primário é o local de onde emanam as decisões da sociedade, né, da sociedade empresária. Então é importante, né, essa distinção. Parece, mas qual que é a diferença de estabelecimento primário e secundário? O primário é onde é o centro de decisões e o secundário são os outros, né? São as filiais, os departamentos, as sucursais, enfim, são todos os outros. Por que que é importante essa distinção em determinado momento? Na prática, o que seria relevante? Para, né, o nosso estudo inicialmente aqui da nossa disciplina não teria uma grande relevância, entender o estabelecimento primário e secundário. Mas quando estiver estudando direito falimentar, o artigo 3º da lei de falência, ele estabelece que o local onde vai se processar a recuperação judicial ou a falência é do principal estabelecimento. Então, quando a lei de falência ela já coloca, né, dessa forma o principal estabelecimento, então dá de entender que existem outros estabelecimentos que não são os principais. Então fica aí essa dica já pensando lá em direito falimentar, em direito recuperacional, em recuperação de empresa. O que nós devemos não entender como estabelecimento? Né? Nós vimos aí que estabelecimento é esse complexo de bens. Então muita gente acaba confundindo esse estabelecimento empresarial, esse complexo de bens à disposição do empresário ou da sociedade empresária com o patrimônio,
com o patrimônio da sociedade, com o patrimônio da empresa. Ele não se confunde com o patrimônio, certo? Então, estabelecimento empresarial é uma coisa, patrimônio é outra, né? Então, o patrimônio, o que é o patrimônio? É um complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis, certo? Então, nada mais que isso. Esse é um complexo, né, de relações jurídicas economicamente apreciáveis. O estabelecimento ele é uma parte desse patrimônio, ou seja, o patrimônio absorve, né, o estabelecimento, de forma que o estabelecimento é uma parte, né, economicamente apreciável, né, como nós vamos ver quando estivermos falando da alienação do estabelecimento, do contrato de trespasse, nós vamos ver que ele é uma parte do patrimônio, mas ele não é patrimônio no sentido assim, não se equivalem. Essa seria a palavra correta, certo? O que mais que estabelecimento não é? Estabelecimento não é empresa, né? Não é empresa. Nós já falamos isso em aulas anteriores. Na primeira aula nós falamos o que é empresa? Empresa é atividade. Artigo 966, caput do Código Civil. Não é o local, né? Como, né, popularmente nós vimos, né? As pessoas se referirem. Não, empresa é a atividade, né? É a atividade em si. Então, empresa é o quê? Empresa é o conjunto de bens organizados para a circulação de bens e serviços, né, utilizados aí pelo empresário. Então, empresa é isso. O estabelecimento é o instrumento pelo qual o empresário ele busca a realização dessa atividade produtiva, né? Ele utiliza, né, é parte ali dos elementos, dos bens organizados, né, que ele utiliza. Ou seja, não se confunde estabelecimento com empresa, de forma alguma, certo? Então, o estabelecimento ele é um dos elementos da empresa, mas ele não detém a personalidade jurídica, ele não é o titular de nada, o estabelecimento não é titular. Quem é titular do estabelecimento? É a própria sociedade ou o empresário, né? Esse sim, né? O empresário ou a sociedade que detém a personalidade, que detém a titularidade, melhor dizendo, né? Que detém a titularidade do estabelecimento. Uma questão bastante interessante, né? Nós estamos fazendo bem resumidamente, né, alguns pontos, destacando aí alguns pontos. O que é interessante né, atento até à nossa atual realidade, né, de evolução do próprio mundo, é o estabelecimento virtual, né, o chamado estabelecimento virtual ou estabelecimento digital. Esse estabelecimento, né, ele não está previsto ali, né, não está criado na lei ali, o estabelecimento virtual é esse ou aquele, mas ele surgiu em virtude do crescimento da internet. Então, ele, vamos dizer assim, ele existe, não tem como nós negarmos a existência do estabelecimento virtual ou do estabelecimento digital. A principal característica dele é a ausência de interação pessoal, interação física entre o empresário e o cliente. Toda essa interação é feita de forma digital, de forma virtual. Ele tem características aí muito específicas, muito diferentes do estabelecimento, vamos chamar de estabelecimento empresarial tradicional, né? Que esse também, o virtual também é um estabelecimento empresarial, né? Só que virtual, digital. As principais características, sem adentrar, né, exatamente que são cada uma, né, mas as principais características do estabelecimento virtual: a transmissão eletrônica de dados, a interatividade, a dinamicidade, a customização, a navegabilidade, acessibilidade, conectividade e escalabilidade. Se você verificar todas essas características, na verdade, elas formam realmente um conjunto, né? Não tem como elas se dissociarem, porque a transmissão eletrônica de dados ela gera toda essa dinâmica, essa velocidade, essa rapidez, essa intensa interatividade, e ela permite também que você consiga atender simultaneamente, né, diversas pessoas, ou seja, o atendimento ele é personalizado, ele é customizado, por meio dos mecanismos de internet, né? Então, ou seja, todo mundo tem acesso, todo mundo navega pelo estabelecimento digital, né? Vê todos os produtos, por exemplo, vamos pensar numa loja virtual, vê todos os produtos simultaneamente, por meio de uma conexão com a internet. E com isso o estabelecimento digital ou virtual, ele alcança, né? Ele alcança
uma escala de presença que fisicamente seria impossível. Vamos dar aí como exemplo, né? Vamos pegar a Magazine Luiza, né? É uma empresa que tem se utilizado muito desse estabelecimento virtual, né? A Netshoes mesmo, que foi adquirido pela Magazine Luiza recentemente, se utiliza muito desse mecanismo aí do estabelecimento virtual. Então, não podemos fechar os olhos para essa novidade, vamos dizer, ou essas novas criações que a tecnologia tem proporcionado. Quanto ao estabelecimento virtual ou digital, nós podemos aí classificá-los, né, ou dividi-lo, né, entre primário e derivado. O primário é quando o estabelecimento ele já nasce, né, virtual ou digital. Ele já nasce, ele sempre foi, desde o princípio, digital ou virtual. O derivado é quando ele passa a usar, né, os meios eletrônicos posteriormente. Podemos, né, citar aí como exemplo, um grande exemplo aí seria tipo Casas Bahia. Existe fisicamente há muito tempo e depois ela migrou para, né, tem também utilizado as plataformas digitais. Então ela derivou, saiu do físico para o virtual, mas mantém os dois simultaneamente, né? Mantém os dois simultaneamente. É um outro grande exemplo aí do varejo, né? Que fica muito mais fácil de entender e de visualizar bem, de forma bem simples mesmo. Então, o estabelecimento virtual, né? Tem essas características que eu falei agora há pouco, e ele pode ser primário ou derivado. Existem muitos estabelecimentos que se mantêm ainda única e exclusivamente virtual. E não são pequenos negócios, muitas das vezes não. São negócios já com um volume bastante significativo.